Olá! Curasaudável.com. Tudo bem com você? Galera, hoje nós vamos falar sobre o arroz. Sim, o arroz. Tem um ditado que diz que mesmo a dona de casa mais inteligente não pode cozinhar. É um ditado chinês, é claro. Claro, um ditado chinês, que lá eles comem. Sabe por que chinês tem o olhinho puxado assim? Porque ele chega em casa e fala, ele olha assim e fala, xiii, arroz de novo. Galera, vamos falar sobre as variedades de arroz. São 8.000 tipos de arroz. É arroz pra dedéu, hein? São variedades de arroz. Aqui no Brasil, a gente é mais acostumado com o arroz integral, parboilizado ou parbolizado. Não sei se é parboilizado ou parbolizado. Vou pesquisar mais um pouquinho. Vou vir as duas versões aí. Mas a gente tem também o integral geminado, que é legal. E aí, qual dos tipos de arroz seria melhor para consumo? Bom, o arroz branco, ele é o mais processado, né? Então ele tem menos nutrientes do que o arroz integral, por exemplo. Ele é menos processado. Na verdade, um é arroz com um pedaço da casca e o outro é com menos casca. Sim, e daí sai lá o farelo de arroz, que também tem uma função. Sim. Farelo de arroz reduz o colesterol, aquele ruim LDL. Sim. Aí tem lá no curasaudável.com a resposta para a pergunta se arroz engorda. Será que arroz engorda? Veja lá. Bom, entre as preferências do arroz, eu acredito que pelo que eu fui estudar e vi, os benefícios do arroz integral são muitas vezes as do arroz comum, apesar do arroz comum ser bom também. Sim, por exemplo, a quantidade de ferro no arroz integral é 2,5 vezes a quantidade de ferro no arroz branco. Sim, as vitaminas do complexo B, B1, B3, B6, tem 10 vezes mais no arroz integral do que no arroz comum. Sim, ela é uma grande fonte de fósforo branco. Eu ainda vou pesquisar para que serve fósforo branco para o nosso organismo, mas para alguma coisa certamente serve. Sim. Tem manganês. Ele gera atividade antioxidante. Ele ajuda na produção de hormônios sexuais. Sim. E por que o arroz integral é melhor do que o arroz branco? Você vai poder ver lá no curasaudável.com. Hoje eu estou falando sobre arroz porque ontem eu mencionei, ou anteontem eu mencionei, o que faria com um pouquinho de beterraba no arroz. Então não chega a ser um arroz à grega. Um arroz com beterraba. Eu falei lá no final da receita da beterraba, uma maneira de você misturar ela no arroz. Mas hoje eu vou ensinar você a fazer o arroz branco comum mesmo. Todo mundo diz que é fácil de fazer, mas tem um segredinho da avó que ao final faz toda a diferença. Então, para se fazer o arroz, tem duas maneiras. Ou o arroz lavado, que é aquele arroz que fica mais branquinho. Se você tem gente que gosta do arroz mais branquinho, você lava ele, que ele solta um pouco do amido, e aí você pode fazer ele lavado. Tanto ele lavado quanto ele sem lavar, é a mesma maneira, tá? Não vai diferir em nada. Então, como você vai fazer? Você vai pegar cebola e alho, se você gosta só de cebola, ou mais de cebola, ou mais de alho, ou você tem as coisas já pré-feito, pré-cortado, o alho na sua geladeira, então você pode colocar, eu sempre gosto de colocar cebola e alho. Primeiro a cebola, depois o alho em filetes. Um dente de alho é o suficiente, tá? Para um copo
desses copos de requeijão é uma boa medida, que a maioria das pessoas tem em casa e fica fácil da gente se comunicar. Então a nossa medida será sempre copo de requeijão daquele comum que você certamente deve ter aí encostado em algum lugar e a maioria das pessoas usam para tomar água. É uma boa medida. Uma porção de arroz, depois de fritar a cebola e o alho, você pega o arroz, você pode lavar ele antes, aí você escorre naquele escorredor de arroz, que se você não sabe o que é, você pergunta para sua mãe que ela sabe. Então você escorre o arroz e põe junto com a cebola já dourada e o alho. O óleo você pode colocar, eu sempre gosto de fazer naquela bela combinação de azeite e manteiga, tá? Sempre fica melhor um pouco. Vai colocar manteiga em tudo que você faz. Esses dias a minha mãe, eu fui ver a manteiga lá, falei, mãe, manteiga, comi com pão. Ela reclama que eu coloco a manteiga, um pedacinho na comida que todo mundo vai comer, mas ela passa no pão e é mais ou menos a quantidade que você vai passar numa fatia de pão, você usa para fazer um copo de arroz. Mais o azeite, frita a cebola e o alho. Tem telefone aí ligado, hein? Fiquem espertos aí, hein, gente? Bom, o alho, a cebola, o arroz. Uma medida de arroz, 2 medidas de água. Você pode deixar ele no fogo alto mesmo. Aí ele vai secar, vai secando. Na hora que ele estiver fazendo um barulho, o arroz você fica sabendo quando ele está pronto pelo barulho. Sim, pelo barulho e pelo intervalo dos barulhos. Ele vai começar a estalar o fundo. Sabe quando o arroz está lá, ele vai refogando, aí ele vai começar a fazer tec, tec, ele dá uns estalinhos assim. Quando ele começar a dar esses estalinhos, com um intervalo de 2 segundos, mais ou menos, seu tec, tec, são os estalinhos mais altos. É a hora de você pegar. Aí só para conferir, você pode pegar o final tem um garfinho aqui, ó. Pega um garfo, você pega o lado contrário do garfo, põe, puxa assim, se você conseguir enxergar o fundo, tem umas bolinhas ainda, você pode tampar e desligar o fogo. Aí que vem o segredo. Se você tiver um saco de pão, você pode colocar essa panela dentro do saco de pão e dentro do forno. Deixa ele lá mais 5 minutos. Sim? Sim. Esses 5 minutos que ele vai ficar lá fechado, ele vai estufar o arroz. Não vai estufar, ele não vai perder toda a umidade e vai equalizar toda a temperatura ali dentro, e isso vai deixar o arroz soltinho. Depois de 5 minutos você pega, abre, mistura, você vai ver que ele está soltinho, parece que foi feito um por um. Verdade, se você acertar a mão, depois que você fizer a primeira vez, você não vai fazer arroz mais diferente. Além de que o arroz ele cresce mais. E ele não fica empapado, assim, tipo, unidos venceremos. Porque nesse pós-cozimento que acontece dentro do forno ali, eu não sei o que é na verdade, mas é a minha tia Meire que ensinou a colocar o arroz dentro do saco de pão. Se você não tiver o saco de pão, porque não é mais usual hoje em dia as pessoas terem saco de pão, coisa. Antigamente a gente escorria fritura no saco de pão, lembra? Sim, também serve saco de pão para escorrer a fritura, tá? Então você pode pegar um guardanapo, desse que está na pia mesmo, um guardanapo, você enxuga um pouco a pia, deixa ele um pouco úmido e você meio que faz uma fralda com ele e enrola ele dentro do coisa úmido, ele vai dar aquele... Você coloca no forno enrolado no pano, é assim que eu faço em casa, porque eu não tenho saco de pão em casa. Então é assim que a gente faz o arroz fofinho com a dica da tia Meire. Sim, viva em memória, claro. Galera, é isso, de arroz à grega, arroz, outro tipo de arroz, o arroz integral e outros tipos de arroz, eu posso falar mais especificamente numa próxima vez. Sim, vamos ficando por aqui. Fique conectado conosco e lembre-se, é cura, é saudável e é .com. Até a próxima.